Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Felipe, se você já me conhece, oi. E hoje, Top Fã, top do fã-clube. O que é o Top Fã? O que é o top do fã-clube? Para quem não sabe, a gente tem um grupo de WhatsApp, é uma comunidade que a gente criou do pessoal aqui, da fã, né? E a galera tem sugerido temas lá, temas muito legais, e para pedir recomendações de jogos, e é o que eu tô fazendo aqui, né? Tô trazendo para vocês sempre um top alguma coisa. Hoje, top 10 jogos bons, mas pouco conhecidos. E essa lista foi difícil pra caramba de criar, tá? Porque assim, não porque não existam muitos jogos bons, pouco conhecidos. É que na verdade existem muitos jogos bons, pouco conhecidos. Então eu coloquei um monte de disclaimer aqui, acho que tem 6. Então vai ser quase um top 16, né? 6 que eu coloquei aqui, que são basicamente. Como é que fala? Menções honrosas, tá? E pode ser que muita gente conheça, pode ser que pouca gente conheça, tal. Eu vejo que não é muito disseminado esses 6 que eu coloquei. Os outros são praticamente obscuros aí. Pouca gente fala sobre esses jogos. Só um deles aqui que eu acho que ele ainda não deu tempo de criar a força dele, tá? E eu já falei dele aqui no canal, enfim. Antes da gente começar, já falei pra vocês do grupo de WhatsApp, mas tem mais duas coisas que eu sempre falo aqui pra vocês, né? A primeira é aquela básica, né? Curtir o vídeo, se inscrever, deixar um comentário, se possível, hypar esse vídeo, porque o primeiro deu super certo, então a gente quer trazer mais conteúdos aí pra vocês, então mostra pra gente se vocês estão curtindo, fechou? E por último, não menos importante, considere-se se tornar um apoiador da fã. A gente já tá com a meta aí. Já tá maior essa meta que tá na tela aí, viu? A gente já chegou acho que a 17%. Então ajuda a gente a comprar jogos para fazer conteúdo e depois sortear para quem tá apoiando a gente. Basicamente a ideia é essa, tá? É bem legal. Se você preferir, pode ser aqui pelo YouTube também. Você pode se tornar um assinante, um apoiador da fã. Aqui os benefícios são um pouquinho diferentes. Você basicamente vai ter acesso antecipado aos vídeos. Por exemplo, esse vídeo que eu tô gravando hoje, que eu tô postando hoje, né, que vocês estão vendo hoje, eu gravei ele já faz um bom tempo. A galera que é assinante aqui já viu esse vídeo aí faz tempo, já conhecem todos os jogos que eu passei. Fechou? Então, sem mais delongas, vamos listar aqui o top. Quando eu for mostrar o jogo na mesa, explicar o jogo mais detalhadamente, geralmente eu não vou fazer top 10. Eu devo fazer um top 5, top 3, top 4. Mas como tem muitos jogos aqui, eu vou ter que ser um pouquinho mais rápido sobre eles. Mas eu vou tentar colocar o link aqui na descrição de cada um dos jogos, para vocês conhecerem, tá bom? Antes de vocês correrem atrás para adquirir. Então todos os jogos que eu citar vai ter um link ali embaixo, seja de uma gameplay, de um unboxing, de uma resenha, de alguém falando sobre. Obviamente, quem tiver aqui no canal, a gente vai colocar sobre o nosso canal, mas o resto eu vou tentar mostrar para vocês aí todos os outros, fechou? Então vamos começar. Vamos começar por duas menções honrosas. Eu vou colocando as menções honrosas durante o top, tá bom? Vamos começar já por duas, tá? As duas primeiras são de jogos que, na real, não são pouco conhecidos, eles são bem conhecidos porque os autores são autores conhecidos, mas eles floparam no Brasil. Eu não sei por quê, porque são jogos maravilhosos. Eu até tenho os dois, estão aqui e eles estão na tela. Vocês conseguem ver? Acho que sim, acho que vocês conseguem ver. Já adivinharam qual que é? Não? Eu vou falar. É o Spellbook e o Voices in My Head. Cadê o Voices in My Head? Ah, não, o Voices in My Head tá atrás de mim, vocês não conseguem ver. Spellbook e Voices in My Head são dois jogos que eles floparam aqui no Brasil. O Spellbook, por exemplo, veio numa caixa misteriosa da Bravo Jogos, que geralmente são jogos que não venderam bem, e eles colocam nessa caixa por um preço bem bacana. E o Voices in My Head também, eu comprei ele, eu acho que foi na própria Bravo Jogos, por R$100, sendo que o lançamento dele, ele tava super caro. O que são esses dois jogos, né? O Spellbook, ele é um abstrato, ele é um jogo abstrato, ele tem a temática ali de bruxos, que você tem que criar os seus feitiços, mas basicamente ele é um abstrato, onde você tem que recolher pedrinhas e alocar
em cartas que vão te dar poderes durante o jogo. É muito legal, é bem gostoso de jogar, recomendo pra caramba de vocês conhecerem. Vou deixar aqui um link sobre o jogo e pretendo trazer vídeo pro canal porque eu gosto muito dele, tá? E o Voices in My Head, ele é um jogo totalmente fora da caixinha, né? A ideia dele é que você é uma personalidade do Maurício, que é um cara que está sendo julgado porque cometeu um crime, acho que assaltou um banco, se eu não me engano. E é aquela brincadeira de todos contra um, sabe? São quantos jogadores forem contra um. Então tem uma pessoa ali que é o promotor e os outros são personalidades do Maurício que estão tentando, seja incriminar ele, seja inocentar ele ou conseguir algo ali meio que seja, como é que fala? Equilibrado ali na consciência dele. Então é uma brigazinha, é uma guerrazinha, tem a questão de você empurrar pecinhas. Cara, adoro Voices in My Head, joguei ele pouco, joguei umas 4, 5 vezes, mas gostei pra caramba, porque ele é muito inovador, ele é diferente, tava com um preço muito bom. Esses jogos todos que estão aqui, provavelmente vocês vão achar por preços bons, porque eles são flopados, né? São jogos pouco conhecidos, a galera não conhece muito. Acho que tem outro aqui que é meio carinho. Mas vamos lá. Então agora vamos para o 10º lugar, lembrando que eu fiz de 1 a 10, mas assim, eu não coloquei em ordem, tá? Eu só listei todos os jogos aqui, não coloquei nenhuma ordem específica. Acho que até falhei, mas eu não consegui, sabe? Porque eu gosto muito, basicamente, de todos os jogos que estão aqui. Então eu não consegui colocar numa ordem específica. Mas vamos lá. Vamos falar do 10º aqui, que é o Blocos. Vocês já ouviram falar nesse jogo, Blocos? Eu tenho quase certeza que a maioria de vocês não. Blocos, ele é um jogo muito legal, ele é um jogo de conquistar territórios. Cada jogador recebe um pool de peças Tetris, e aí você precisa ir alocando essas peças, partindo de uma das pontas do tabuleiro, e tentar colocar o máximo de peças que você conseguir no tabuleiro. Você vai intercalando as jogadas entre os jogadores, né? E aí quem conseguir se livrar de mais peças, e não são peças, são os quadradinhos que contam, tá? Então as peças grandes, elas são mais pontos negativos. Então, quanto mais cedo você conseguir se livrar das grandes, melhor. No final, muito dificilmente alguém se livra de todas as peças, mas no final a gente conta ali quem ficou com menos peças e vê quem foi o vencedor do jogo. É um domínio de território ali com essas pecinhas, é maravilhoso. Na escola onde eu trabalhava, a gente usava esse jogo como ferramenta educativa. E, cara, sucesso, sempre foi sucesso. Então, Blocos aí em 10º lugar. Vamos para o 9º lugar, que é outro jogo que eu conheci também nessa escola que eu trabalhei. O Blocos eu não tenho, sou doido para comprar, só que eu nunca acho ele num bom preço e é até difícil achar esse jogo para vender, tá? Agora, o 9º lugar, que é o Kisama, esse jogo que tá aqui, um jogo da... Acho que foi a Ludden Spirits que fez, eu não tenho certeza. Eu não anotei esses detalhes, eu peguei mais para passar para vocês a experiência que eu tive com cada um desses jogos. Kisama é um jogo brasileiro, com uma história brasileira, baseada em um livro brasileiro. Ele é 100% nacional. Ele é muito legal porque algumas pessoas podem não entender ele de primeira. Mas eu sugiro que vocês deem mais de uma chance para ele, tá? Quando eu joguei, foi meio confuso, porque assim... Você começa o jogo sem saber qual é o seu objetivo para vencer. Você não sabe qual é o seu objetivo, você não sabe o que você tem que fazer para vencer. Porque o que você tem que fazer ao longo do jogo é conquistar um personagem e esse personagem vai ter o objetivo dele. Todos os personagens estão abertos ali no jogo. Tem a Princesa Isabel, tem acho que é Dom Pedro, tem o Kisama, tem a mulher do Kisama, não lembro o nome dela. Mas você precisa conquistar esse personagem, aí esse personagem vai te dar qual que é o objetivo dele. E aí você tem que fazer o objetivo daquele personagem para vencer. Só que esses personagens que você pega, eles podem ser roubados por outros jogadores. Cara, é uma ideia sensacional de jogo. Eu e o Patrick, que vocês já viram aqui no canal também, lá no vídeo de Dead of Winter, nós somos apaixonados por esse jogo, tá? A Carol também, eu vou até mandar para ela esse vídeo, e aí provavelmente ela vai deixar um comentário aqui, porque, cara, é um jogo que a gente ama de paixão. E eu tô doido pra jogar de novo esse jogo. Faz tempo que eu não joguei, eu não jogo ele. Mas ele é muito bom, tá? É outro jogo que é barato de achar. Vou deixar o link dele aqui explicando o jogo. Acho que eu aprendi ele até com o Romir. Porque lendo o manual eu fiquei muito confuso, mas
É um bom jogo, um ótimo jogo. Vamos para o oitavo lugar. Oitavo lugar é um jogo que talvez não seja tão desconhecido, mas ele... Deixa eu só arriscar aqui para não me perder. Mas ele é um jogo que flopou. Então por isso que eu coloquei ele na lista, tá? Uma galera conhece ele. Que é o Kisama... Desculpa, Kisama, já falei, desculpa. Que é o Kick-Ass. Kick-Ass é um jogo baseado numa história em quadrinhos, a história do Kick-Ass. E ele é um jogo cooperativo, onde os jogadores jogam junto. E ele é um deck build, é uma construção de baralho. Ao longo do jogo, você recebe algumas cartinhas, você pega um personagem, recebe umas cartinhas específicas dele, e ao longo do jogo você vai podendo melhorar o seu baralho, e aí você tem que defender Nova York. Ele é um Ameritrash, né? Um jogo de RPG, estilo RPG, né? Simplificando bem, onde você tem que defender Nova York, defender a prefeitura principalmente ali, porque se a prefeitura encher ou se alguém morrer, vocês perdem o jogo. E aí vocês vão fazendo o deck build, melhorando as suas cartas e combatendo os minions que aparecem até chegar ao chefão, aí vocês têm que bater no chefão. Cara, sensacional, jogo sensacional. Quando eu comprei ele estava muito barato. Hoje parece que ele virou a preço de ouro aí, tá um pouco mais caro. Vocês vão achar ele um pouquinho mais caro nas lojas. Mas ainda assim compensa bastante, se possível, né? Vocês jogarem, conhecerem. Vou deixar o link dele aqui também, tá? Vamos agora mais duas menções honrosas. Fora do top, eu vou falar mais dois jogos aqui, tá? Que é o Dogs. Dogs é um jogo brasileiro também, que é €1. Muito levinho, bem gostoso, onde você tem que andar por uma cidade, pegar cachorrinhos que estão perdidos, levar para o seu pet shop, alimentar eles, dar medicamentos se eles estiverem doentinhos, depois vocês vão pontuando conforme a coleção desses cachorrinhos, sabe? Muito legal mesmo, ouço pouca gente falando, ele foi sucesso há muito tempo atrás, tal, mas depois caiu em esquecimento, é um jogão. Convido vocês a conhecerem esse jogo também. Não coloquei ele no top por quê? Porque na época que ele foi lançado, ele foi muito bem visto. Então pode ser que tenha algumas pessoas aí que conheçam bem o Dogs, tá? Por isso que eu não quis colocar ele. Mas hoje em dia eu ouço pouco falar. Outro jogo também que quem gosta desse tema deve conhecer esse jogo. Por isso que eu também não coloquei na lista. Mas a galera meio que passa desapercebido, que é o Arkham Horror, terceira edição. O Arkham Horror terceira edição, ele pega um pouquinho do card game e pega um pouquinho da história do Mansion, sabe? Ele coloca... do Mansions não, ai, eu esqueci o nome, do Eldritch Horror. E do Mansions também, ele tem alguma coisinha ali do Mansion, sim. Porque é um jogo Lovecraftiano e tal, tem muita semelhança. Mas ele pega um pouquinho dos dois e tenta colocar na mesa ali um tabuleiro que é modular, que você tem locomoção dentro do tabuleiro, você tem cartas bem narrativas, assim como card game. Ele também é um Ameritrash, né? Ele tem rolagem de dados. Mas, desculpa, gente, eu tô com a garganta meio ruim. Talvez vocês estejam ouvindo a minha voz aí já diferente do começo, eu esqueci de avisar, mas eu tô com um pigarro. E entupido, tô todo ferrado. Mas tô aqui fazendo vídeo pra vocês, hein? Então, deixa o seu like, se isso aí não vale o like. Pô, tô trazendo aqui pra vocês 16 jogos pra vocês conhecerem. Cara, Arkham Horror, terceira edição. Procurem sobre, ele não é barato. Ele tem o seu valor, a galera costuma cobrar caro por ele. Mas ele foi um jogo que na época eu vendi. Depois eu recomprei ele porque eu adoro, não queria ficar sem. E quero trazer vídeo dele pro canal pra vocês conhecerem, tá? Vou colocar um vídeo aí do Jack Explicador, que foi onde eu conheci o jogo. E, cara, eu amei esse jogo, amei ver ele jogar, foi muito legal. Vamos voltar para o nosso top. Eu parei no top 8. Vamos para o top 7. Depois do Kick-Ass, continuando na mesma pegada, vamos falar do Hellboy The Board Game. Hellboy, bom, eu comprei ele porque vocês sabem, eu sou apaixonado por este moço que aqui está, né? Adoro Hellboy, tá? Ele é um jogo também que, no mesmo estilo do Kick-Ass, quando chegou teve um certo alvoroço aí, a galera falando um pouco sobre ele, depois caiu em esquecimento e chegou a ficar num preço bizarramente barato, sabe? Faixa de 120, 150 reais você comprava, acho que o meu eu comprei por 130 reais numa Black Friday. E, cara, ele é um jogão, ele é mais um Ameritrash, é mais um Dungeon Crawler, né, que, pra quem não entende, eu sempre costumo resumir que é tipo um RPGzinho. Não tem interpretação, né, você
tem tudo para fazer ali. Interpreta se você quiser, obviamente. Mas a ideia dele é que você vai andando ali para uma masmorra, tentando investigar, mas não tem muita investigação, é mais porrada mesmo. E você tem uma ideia muito legal de dados, onde os personagens eles têm as habilidades dele baseada pela cor do dado. Então, o Hellboy, por exemplo, ele bate bem. Então, o dado dele mais forte, a força dele é baseada nos dados vermelhos, que tem muito resultado positivo. A mira dele é horrível, porque ele atira lá com a mão dele ruim e tal. Então, a mira dele é o dado amarelo, que é um dado péssimo que tem poucos resultados positivos. Aí o Abian, que é um cara que investiga muito bem, a investigação dele é dado vermelho, enfim. E aí, conforme você vai tomando dano, você vai tendo downgrade nos dados, entendeu? Então, por exemplo, ele machucou o braço, aí ele perde um dado vermelho, aí ele fica com 2 dados vermelhos e um dado amarelo, por exemplo. Então, essa ideia dos dados irem mudando durante o que acontece no jogo é muito legal. Às vezes você tem até upgrade, né? Se você não está entendendo essas gírias que eu estou usando, assiste o podcast que a gente fez aí, que a gente explicou todas as gírias de jogos de tabuleiro. Downgrade, upgrade, estão lá? Acho que sim. Então, voltando aqui sobre o Hellboy, cara, jogão, excelente, e é a minha recomendação para vocês conhecerem. Tem link aqui para vocês, tá? Vamos para o sexto jogo. Ao sexto jogo a gente sai um pouquinho desses jogos grandões, a gente vai para um joguinho de carta, que é o Pingu Nui. Pingu Nui, ele é basicamente um baralho de letras. Ele é um baralho baseado em letras, tá? Então, como ele é baseado na língua portuguesa, tem bastante vogal, bastante letra A e tal. E dentro dele existem algumas maneiras de você jogar esse jogo. Então você tem lá o buraco de letras, que ele funciona mais ou menos como um buraco, só que em vez de você fazer uma sequência, você tem que baixar palavras. E aí as palavras que você colocar na mesa pontuam de maneiras diferentes, sabe? Muita gente aí vai ter um preconceito pelo Pingu Nui porque, eu não gosto de escrever, não gosto de português, mas, cara, dê uma chance, hein? Jogue na boa, joga com celular na mão pra tirar alguma dúvida de português, se tiver vergonha, joga com manual do lado, não tem problema nenhum. É um jogo, menos ChatGPT, hein? Jogar com ChatGPT é zoado, que você coloca lá as letras que ele tem, pede pra ele formar, ele forma as palavras cabulosas. Mas, cara, jogão, recomendo vocês conhecerem aí Pingu Nui, tá? Uma curiosidade, era pra ter vídeo dele aqui no canal, eu cheguei a gravar regras, cheguei a gravar unboxing, cheguei a gravar overview dele, só que eu não consegui gravar gameplay, e aí ele ficou no esquecimento, e é vídeo antigaço, que eu nem cheguei a postar no canal, mas em breve, quem sabe aí a gente consiga colocar. Vamos para a indicação número 5, que é o jogo Bloqueio. Já falei dele aqui no canal, pretendo trazer vídeo dele aqui no canal. Corridor. Tá aparecendo aí pra vocês. Cara, Bloqueio é um jogo que eu sou extremamente apaixonado por ele. É outro jogo que eu conheci lá naquela escola que eu trabalhava, que eu já falei pra vocês, o Supera, e ele era também ferramenta educativa. A ideia é que você tem um tabuleiro ali dividido por quadradinhos que você começa numa base do tabuleiro e você quer chegar até a outra. É legal jogar em 4 pessoas porque cada um fica com uma ponta do tabuleiro. E aí, na sua vez, você tem 2 opções. Ou você anda um quadradinho pra frente, pro lado, pro outro, pode andar pra trás, acho que só em diagonal que não pode andar. Ou você coloca uma pecinha de bloqueio, cada jogador começa lá com 10 ou 12 pecinhas de bloqueio, que é basicamente uma paredezinha que você encaixa lá na frente do teu adversário, às vezes na tua frente também, dependendo da tua estratégia, para impedir dele andar, que aí ele vai ter que dar a volta nessa parede. E ele se torna um jogo, é um abstrato, mas ele se torna um jogo super estratégico, bem gostoso de jogar. Convido vocês também a conhecerem este jogão, fechou? E não é caro, vocês acham ele aí bem barato por aí. Quarto jogo, quase chegando ali naquele suposto pódio que eu criei, é o Blink. Cara, Blink tem vídeo dele aqui no canal. É um jogo que eu não dei nada por ele quando ele chegou, que eu não conhecia, nunca tinha ouvido falar. Embora ele tenha aí uma propaganda em cima dele, ele se autodenomine
o jogo mais veloz do mundo, ou seja, tipo, ele brinca com essa ideia aí como se fosse algo super popular. Sinceramente, nunca ouvi falar sobre ele, dei uma pesquisada sobre ele, até que você acha bastante coisa, mas ele não me parece um jogo tão disseminado, por isso que eu trouxe ele para essa lista aqui. Qual é a ideia de Blink? Tem vídeo dele aqui no canal, vou deixar o link para vocês, inclusive a Flora participa, é maravilhoso, eu adoro esse vídeo. A ideia dele é que cada jogador começa lá com um montinho de cartas e você tem que se desfazer das suas cartas, colocando cartas ali se baseando em quantidade, cor ou forma. Então você vai colocando quadrado, azul, 3, 2, e você vai se livrando das suas cartas até você fazer isso primeiro do que os outros jogadores. Realmente ele é um jogo super rápido, 5 minutinhos você joga, e vale muito a pena porque ele é um jogo super barato. Então dá pra substituir o Uno aí, se você tiver enjoado de jogar Uno, joga em Blink, porque ele também é muito show. Antes da gente entrar no nosso pódio, mais duas e as duas últimas menções honrosas aqui da nossa lista, tá? O caso desses dois aqui não serem jogos que entraram no meu top, são basicamente iguais, tá? São jogos que no lançamento eles foram bem falados, bem conhecidos, então pode ser que muita gente ainda lembre dele. Porém, ele, assim como o Dogs lá que eu falei, caiu um pouco em esquecimento. Não sei porquê, de repente outros jogos que foram lançados aí meio que superaram a ideia desses jogos, enfim. Um deles é o One Key, que tem vídeo dele, aquela semana completa de One Key aqui no canal, que eu joguei com a Rafa e com o Chris, que ficou bem legal. O One Key ele é um jogo parecido com Dixit, porque você tem que dar dicas das cartas que estão ali. Só que as dicas que você dá são baseadas em outras cartas, tá? Então eu acho isso muito interessante, muito legal. E ele é cooperativo, tá? Ele é cooperativo. Diferente do Dixit, que é competitivo, esse aqui é 100% cooperativo. Então, recomendo vocês a conhecerem aí. Um bom jogo também. E a outra indicação que eu vou dar também é um jogo que quando chegou estava muito bem, hoje em dia pouco se fala, tu vê muita promoção dele aí nas lojas, que é o Nidavellir. Nidavellir, inclusive, esse jogo aqui eu joguei ele pra caramba no BGA, que é uma plataforma que você pode jogar jogos de tabuleiro ali implementados. E cara, eu gostei demais desse jogo. A ideia dele também é uma coleção de... você vai fazendo pontos, né, conforme você vai jogando cartas. Nossa, faz tanto tempo que eu joguei ele que eu não lembro exatamente como ele é. Mas ele é um bom jogo, tá? É um bom jogo. Não vou dizer que ele é excelente, mas ele é um bom jogo. E eu lembro que cada um tá numa taverna e você tem que... coleção de cartas. É isso mesmo. Você vai baixando cartas ali que são da mesma cor para poder pontuar cada vez mais. Basicamente é isso. Mas não lembro como é que você ganha. Ele não tem... Eu acho que ele meio que caiu assim nesse esquecimento porque ele não tem muito diferencial, sabe? Não é um jogo diferentão. Ele é um pouquinho mais do mesmo, mas assim, ainda vale a pena. Se você quer conhecer jogos novos, você quer jogar uma coisinha diferente, ele vale a pena. Acabei de falar que ele não é tão diferente dos outros e falei que quer jogar uma coisinha diferente. Entenderam o que eu quis dizer, né? Bom, vamos entrar lá no nosso top 3, tá? Esse top 3 foi aquele que lá no começo do vídeo eu falei, né, a posição 3, eu falei que talvez ele ainda seja pouco conhecido porque ele acabou de ser lançado e as pessoas não estão falando tanto dele. Mas assim, pra mim esse jogo é tão bom que deveria ser falado mais. Inclusive no último top 10, no último top fun que eu fiz, ele estava em primeiro lugar, tá? E aí sim eu fiz uma pontuação ali de custo-benefício e tal. Pra quem não viu, assista, porque ali a gente fala sobre jogos abaixo de R$100. Esse aqui é um dos mais baratos do mercado e é um jogão, que é o Noite Zumbi. Ele é uma vaza, é um jogo de vaza, que normalmente é competitiva. Esse aqui é um jogo de vaza cooperativa, onde você e os seus amigos querem sobreviver a uma infestação de zumbis. Então você vai jogando cartas ali para tentar sobreviver. Então tem carta de comida, carta de arma, carta de água que você tem que se alimentar e beber toda noite, enfim. Se você tiver com zumbi, você tem que usar a carta de arma. E aí você quer fazer os seus amigos ganharem certas cartas. Então às vezes você coloca uma carta muito alta, só que com a intenção de que o outro amigo ganhe. Então você tem que torcer para ele ter uma carta muito alta. Enfim, jogão. Tem vídeo dele, tem semana completa de Noite Zumbi aqui no canal. Vou deixar o link da playlist para vocês assistirem, fechou?
Em segundo lugar, um jogo que, putz, também eu vendi, mas me arrependo pra caramba de ter vendido, tô atrás de comprar ele novamente, que é o The Big Book of Madness. Cara, esse jogo, ele é um deck build. Na época eu comprei ele porque eu era doido pra ter o... Cadê ele aqui? Onde é que ele tá? O Clank. Não tô achando o Clank. Ah, tá aqui. Eu era doido pra ter o Clank. E porque ele é um deck build, um dos mais famosos e tal. E eu não achava esse jogo em lugar nenhum, ou achava super caro. Depois eu vi o Tiranos da Umbra Eterna também, que era um deck build muito legal. Eu falei, poxa, também tá muito acima do que eu posso pagar. E eu achei esse The Big Book vendendo por R$100 e poucos e era um deck build. Eu falei, pô, vou conhecer a mecânica de deck build, né? Fui lá e comprei. Cara, que jogo legal. Ele é um jogo... é a mais pura e simples ideia de deck building. Você tem monstros que você vai enfrentar, e para enfrentar esses monstros você vai recolhendo cartas de elementos. Então tem o fogo, a água, a terra e... Fogo, água, terra e o vento que você vai recolhendo ali. Cada personagem tem uma habilidadezinha que acho que melhora no fogo, melhora na terra, enfim. Ele é cooperativo, tá? E aí vocês juntos abrem cartas ali que vão te dar um desafio que você tem que combater com as cartas que você vai construindo no seu baralho. Então você pode jogar com outras pessoas falando assim, ó, você foca em água, em terra, que eu vou focar em fogo e vento, você foca não sei o que, e aí você vai construindo o seu baralho ficando super forte naquele requisito para vencer os monstros. Ele é bem apertadinho, a gente perde muito jogando ele, mas ele é simples. Ele é simples em ser um deck build, sabe? E na época eu vendi ele porque depois eu consegui comprar o Tiranos e consegui comprar o Clank. Na época, muito tempo atrás... Não, o Clank ainda não tinha, não. Eu tinha só o Tiranos. Mas na época eu pensava em ter um... eu não era colecionador, era só jogador. E eu pensava em ter um jogo de cada mecânica. E eu gostava mais de Tiranos. Obviamente, Tiranos é muito mais legal do que o The Big Book, em questão de deck build. E aí eu falei assim, vou vender o The Big Book porque eu já tenho Tiranos, sabe? Só que quando eu vendi, bateu aquele arrependimento, sabe? Eu falei, poxa, e agora? Eu quero jogar um deck build cooperativo. Não quero jogar um deck build competitivo que tem o Tiranos. Aí fiquei com saudade do The Big Book. E é um jogo que pouca gente fala sobre ele também. Quase não vejo ele em top nenhum de ninguém, mas acho que muito por conta disso também, porque ele é simples. Ele é um deck build simples, tranquilo, gostoso de jogar. Mas não simples por ser fácil, ele é simples porque as regras e as mecânicas dele são bem simples, é super entendível, sabe? Quase não tem texto nas cartas, por exemplo, e é uma delícia de jogar ele, tá? Então, segundo lugar, e tô doido pra comprar ele de volta, The Big Book of Madness. E em primeiro lugar, outro jogo que, mesma situação, mesma ideia que eu tive de Jirico lá, de ficar girando a minha coleção, isso foi há muito tempo atrás. Hoje em dia eu sou mais apegado com meus jogos, porque eu já entendi que eu sou colecionador, sabe? Tem muito jogo que eu não jogo há muito tempo, mas eu quero ter ele na coleção. Mas esse eu me arrependo demais, porque eu quero jogar ele com pessoas específicas que querem jogar esse jogo comigo. A minha irmã, por exemplo, a Vanessa, que sempre tá assistindo esses jogos aqui, foi um dos primeiros jogos que eu apresentei para ela e adorou, que foi o Costa Ruana. Costa Ruana, gente, esse jogo que tá aparecendo aí pra vocês, ele é um jogo que é outra delícia de ser jogado, sabe? Ele é um jogo meio de blefe, de informação oculta ali, que tem... No começo do jogo você recebe uma cabaninha, onde você vai guardar as suas joias, e aí você vai conquistando essas joias ali dentro das ilhas, utilizando cartas escondidas, aonde você tem que blefar, dizendo o que você tem, o que você não tem, o que você vai ganhar, o que você não vai ganhar. Cara, ele é muito interessante, no começo ele é difícil de entender, mas depois que você pega, o jogo flui de uma maneira muito boa, muito gostosa. E eu sinto falta dele pra caramba. E por que eu vendi ele? Mesma ideia. Eu quero ter um jogo só de cada mecânica na minha coleção. Eu já comprei o Coop, que é um dos melhores. De fato, o Coop é muito bom. Só que, cara, sinto falta do Xamã. Lembra do Xamã, Vanessa? Ela vai lembrar, com certeza, que a gente dava muita risada. E saudades de jogar Costa Ruana,
Quem sabe em breve eu consiga adquirir ele. Engraçado que esse jogo foi assim, eu comprei, joguei pra caramba, adorei. Depois eu achei ele sendo vendido a preço de banana, sei lá, R$60. Comprei ele novamente. Fiquei com ele um bom tempo lacrado, porque tava sem oportunidade pra jogar. Aí, esse jogo do nada, tava zapeando lá na Ludopédia, começou a ser vendido, lacrado, a cento e pouco, quase R$200. Eu olhei pro meu e falei assim, ai, será que eu vendo? Eu vou vender, vou fazer um lucrozinho com ele aqui, que daqui a pouco ele volta lá pra nossa, pra nossa lista de esquecidos. Eu achei ele nesse mesmo preço de 60. Mas você ainda acha por 80, R$90 lá na Ludopédia, jogo usado. Cara, recomendo. Conheçam aí o Costa Ruana, porque é um jogo muito bom. Vou ver se eu deixo um vídeo dele aqui na descrição também. Gente, esse foi o top 10 jogos bons, mas pouco conhecidos aí. Os meus, por exemplo. Deixem aí nos comentários quais jogos que vocês acham que a galera pouco conhece, mas que vocês acham excelente, que eu quero saber. Tô curioso também para ouvir, conhecer mais coisas novas aí que vocês vão deixar, tá bom, gente? Um beijo, até a próxima e tchau!